a gente falou, fez uma introdução e falou algumas patologias das fundações, de diversos tipos de fundações, diversos tipos de estacas, e a gente vai entrar agora falando um pouco sobre estruturas. Mas na parte da estrutura a gente tem que também fazer nesse início uma introdução, e ela é um pouco chata de fazer, então eu vou disponibilizar o material para vocês. É chata porque assim é muito mais nivelar o nosso conhecimento e nivelar os termos. Então eu vou repassar rapidamente alguns termos, mas vou deixar esse material para vocês estudarem e fazer um questionário em cima do material que eu vou disponibilizar para vocês. Aí o objetivo desse é vocês fazerem uma fixação do conteúdo para que nas próximas aulas, aí a gente vai entrar, vai falar um pouco de estruturas metálicas, estruturas de madeira, uma aula de estruturas metálicas, uma sobre patologias nas estruturas de madeira, e na parte do concreto a gente vai falar algumas outras patologias, dentre elas corrosão e reações álcalis e agregados. Então, só que a gente sempre fala alguns termos e precisa de que a gente nivele esses termos, né? Então, ficaria muito expositivo eu falar tudo, a matéria já é bastante expositiva, né? Pouco prática, né? A gente vai ter uma aula de terapias, né, de como fazer as correções, né, das patologias, mas vai ser mais à frente, porque a gente precisa de ter um conteúdo um pouco mais robusto já passado para vocês, aí depois a gente vai falar um pouco de como corrigir os problemas, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui só para orientar a minha fala aqui, e eu vou desligar a câmera para ficar mais leve o vídeo. Deixa eu voltar aqui. Então, ficou aí, das aulas passadas, um conteúdo para vocês, para a gente ia discutir ele hoje aqui na sala de aula, e, na verdade, ao final eu fico até disponível para quem queira trocar uma ideia sobre as últimas aulas, para a gente poder aprofundar aí um pouco mais o conhecimento, tá? Mas, de qualquer maneira, esse material que a gente viu até hoje, vocês podem me mandar por e-mail aí até amanhã, que eu vou considerar na nota de vocês, tá? Na avaliação. Aí essa questão dos conceitos básicos, que seria a aula de hoje, e é um conteúdo aí relativamente extenso, mas é muito mais leitura do que Professor, tudo. Sim, essa é só a da última aula que é para enviar? da aula passada que foi exposto, eu anotei de quem entregou, né? Então aí Ah, tá. ficou Só quem não entregou, né? e da última aula para hoje também ficou lá um conteúdozinho para poder a gente discutir, né? Aham, Que a gente beleza. pode até no final aqui, se que alguém quiser fazer alguma colocação, a gente pode tratar do assunto aqui. E do conteúdo de hoje, então vai ficar falar sobre alguns tópicos aqui mais rapidamente, só para a gente nivelar um pouco o conhecimento, mas o material como um todo eu vou disponibilizar para vocês, e desse material, é um material de leitura, basicamente, aí vocês vão elaborar 30 questões e me entregar perguntas e respostas, né? E vocês me entregam na próxima aula. Toda entrega, como eu falei, tem uma nota, né? E o objetivo dessas questões é realmente se vocês passarem por esse conteúdo, mas eu não ficar aqui é, somente lendo os slides. Alguns itens eu vou falar com vocês, mas não vou ler tudo, tá? E tem um trabalho também de corrosão que eu vou apresentar agora no começo para vocês fazerem. É um trabalho prático, também introdutório, não tem uma base científica para ele, mas é um pouco assim para vocês poderem
quando a gente entrar na aula de corrosão, vocês já estarem ambientados com o assunto, né? Já pelo menos com a mente curiosa sobre o assunto. Então, eu vou primeiro começar sobre o trabalho que vocês vão fazer. É um trabalho simples e é um trabalho prático, né? É um trabalho de observação. Então, o que que vai ser esse trabalho aí de vocês? Nosso trabalho sobre corrosão, o que que vocês vão fazer? Nós vamos precisar de criar vários tipos de ambiente, e esses ambientes a gente vai utilizar copo plástico, prego, um barbante, ou algo que vocês vão entender por que que vai precisar. Vocês vão precisar de cloreto de cálcio, que é aqueles antimofo, aquele saquinho que a gente compra para pôr aí, o pessoal, a mãe põe no guarda-roupa para não dar cheiro, tirar a umidade do ambiente, não mofar a roupa. Precisar de sal de cozinha, água e óleo. E aí eu vou explicar, nós vamos criar vários ambientes para a gente fazer uma análise, tá? Então, vamos lá, atenção aí. Como é que vocês vão fazer? O primeiro ambiente que nós vamos fazer é o copo 1, que nós vamos chamar aqui, no final vai gerar um relatório. Vocês vão fazer uma observação durante 16 dias de cada ambiente desse, e aí a gente vai tirando as dúvidas, tá? Ao longo que eu vou apresentando aqui. Então, basicamente, o copo 1 vai ser somente o prego. Vocês vão botar um prego dentro do copo, e o barbante aqui é mais para deixar ele em pé, né? Ele ficar. O que que a gente estaria simulando aqui, né? Simulando um metal ao ar livre, tá? Então, esse é o primeiro copo que vocês vão fazer análise, tá? O primeiro ambiente, ou seja, ó, é um metal exposto ao ar livre. Então, vocês vão observar esse metal, aí tem que começar com um prego novo, tá? Comprar lá alguns preguinhos para a gente vocês fazerem essa análise. O segundo ambiente que nós vamos criar é um segundo copo, onde a gente vai colocar um pouco de água, e o prego vai ficar parte submerso e parte emerso, ou seja, uma parte vai ficar na atmosfera e uma parte fica debaixo d'água. Daí o barbantezinho aí, para ele poder ficar, não mergulhar totalmente na água. Vocês conseguiram compreender aqui qual que é esse ambiente? Então, a gente estaria simulando aqui uma estrutura metálica, por exemplo, onde parte dela está imersa na água e parte dela está exposta à atmosfera. Esse é o segundo ambiente que nós estamos criando para a exposição do metal, tá? Aí nós vamos fazer um terceiro ambiente. No terceiro ambiente, a gente vai fazer um terceiro copo com prego preso no barbante para ele ficar em pezinho, e aí ele vai estar totalmente submerso, ou seja, seria uma estrutura metálica ou um metal exposto dentro de uma água. Aí só que aqui é uma água da torneira mesmo aí, tá, gente? Então esse seria o terceiro ambiente criado para a gente fazer uma análise, né? Para a gente ver qual que é o comportamento de cada ambiente que nós estamos criando. Professor, Sim, todos esses ambientes vão ser, como é que fala, monitorados a mesma quantidade de dias? todos eles 16 dias, tá? Aí o cuidado que a gente tem que ter, que nós estamos numa época muito seca, a água vai evaporando e vocês vão ter que ir completando a água ali só para o prego ficar totalmente submerso mesmo, tá? Nesse caso aqui, tá? É 16 dias que nós vamos olhar, tá? Aí quando a gente entrar na aula de corrosão, aí vocês vão entender um pouco melhor por que que a gente está fazendo isso. O quarto ambiente que nós vamos criar
é o copo, é o prego totalmente submerso, então é um prego preso no barbante. Colocar água cobrindo totalmente o prego. Formar uma película de óleo, ou seja, esse é o ambiente onde o prego está todo submerso e nós estamos considerando que ele tem zero mesmo contato com a superfície, ou seja, não vai ter troca de oxigênio de modo nenhum. Aqui ainda pode ser que haja uma troca de oxigênio, né? O quarto copo a gente está completamente isolando o prego que está dentro da água do ambiente externo, que é a nossa atmosfera, tá? É mais um ambiente que nós estamos criando para observar. Aliás, esse foi o quarto. O quinto prego, a gente vai colocar ele num copo vazio e nós vamos colocar dentro do copo vazio, né, preencher ele com cloreto de cálcio, que é as bolinhas lá do antimofo, compra no supermercado, em casas, no supermercado vende. E o objetivo disso é que essas bolinhas antimofo, elas absorvam, né, o oxigênio da atmosfera e mantenham o ambiente externo aqui completamente seco, né? Igual nós estamos agora em Brasília, umidade 12%, né? Esse é o ambiente que nós estamos criando aqui. Então, é como se fosse um metal exposto a um ambiente de Brasília num tempo seco, por exemplo, né? Esse é o objetivo desse copo 5 aqui. O copo 6, aí a gente vai colocar o prego, parte dele submerso e parte na atmosfera, assim, fora da água. Daí o barbante para poder a gente garantir que ele fique parte fora da água, só que não é com água pura. Vocês vão adicionar sal, uma porção de sal nessa água, uma colher de sal, por exemplo, né? Cloreto de sódio. Então, é simulando uma estrutura num ambiente marítimo, por exemplo. É claro que isso aqui não tem base científica, não, tá, gente? É assim, é muito mais um experimento para a gente entender quando a gente for estudar um pouco, tá? Nós não, aqui não tem a pretensão de ser uma ciência, assim, uma pesquisa com todos os cuidados que precisa de ter, mas que tem um mínimo de cuidado para que a gente possa ter uma análise bacana de cada ambiente. Então, esse copo 6 é um copo na metade de água, com prego, uma parte imersa, uma parte imersa, uma parte emersa, né? Uma parte vai estar fora da atmosfera, vai estar fora da água, né? Só que essa água, uma água com sal. O sétimo copinho é a mesma coisa, porém ele o copo totalmente cheio, dentro da água salgada. O preguinho vai ficar totalmente submerso. Então nós temos 7 ambientes criados para a gente fazer análise. E aí a gente vai fazer, aí vocês vão acompanhar aí, ó. São 7 copos, vamos chamar assim, 7 ambientes. Aí no primeiro dia, faz um breve resumo, né? Faz uma análise lá, o que aconteceu no primeiro dia. Vocês anotem, aconteceu nada, houve alguma alteração, começou a aparecer um pontinho preto no prego. Faz essas observações com um dia, com 3 dias, com 6 dias e com 14 dias. Então, para que a gente, durante esse período todo, a gente possa ver qual é o comportamento do metal em cada tipo de ambiente. É claro que a gente não esgotou os ambientes que a gente ainda tem ambiente que tem produtos químicos no meio, tem ambientes que é totalmente seco, tem ambientes que está água gelada, tem ambientes que é em calor extremo, um monte de coisa que a gente poderia estar falando para ver qual é o comportamento da estrutura, né, do metal. Por que que a gente faz isso? A gente não pode fazer a relação direta, né, mas é como se a gente estivesse olhando ou a nossa armação do concreto,
né? Ou uma estrutura metálica, né? As estruturas metálicas, em cada momento, em cada obra, tem um destino, tem um ambiente, em cada lugar do país existe um tipo de atmosfera. Brasília, por exemplo, é uma região muito seca, você vai para Manaus, já é uma região muito úmida, você vai para o litoral, é uma região salina, né? E no próprio litoral nosso, a gente tem regiões mais com a salinidade maior do que a outra. Então, tem variáveis imensas aí para a gente poder estar analisando, mas aí precisaria de um estudo mais aprofundado. Nós vamos fazer um estudo simplificado aqui, um estudo bem didático, bem simples para a gente fazer, materiais aí que está disponível, talvez vocês tenham até em casa, não tem despesa nenhuma com isso, é baratinho, não tem custo. Então, e vocês têm que fazer essa observação. Recomendação que eu faço é que não usem pregos, tem prego que a gente tem, usa inoxidável, aí não vai ter diferença. Prego comum que eu estou falando, tá? Se não se pegar um prego muito especial aí, não vai dar diferença, não vai ter uma análise legal. Então é um prego comum. Vai lá no mercado, pega lá 7 pregos, na loja de materiais de construção, pega numa obra que vocês estiverem trabalhando, pede emprestado, para fazer essa análise aí. Esse material eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco. Conseguiram entender aí o que é o objetivo e como deve proceder? Sim, tá, beleza. Desse jeito aí. Tá. Ficou claro aí para vocês? Bom, Eu entendi. Só atentar para ver se os que eu tenho aqui é inoxidável ou não inoxidável. prego comum. Se for prego comum, não precisa preocupar. Todos os pregos que a gente compra, eles existe um tratamento nele para poder ele ter uma durabilidade, uma vida útil, a exposição a algum tipo de intempérie, de água e tudo mais. Mas tem pregos que são mais especiais, né? Eu estou falando de prego comum, pega aí um prego 1727, aí um prego de obra aí, e vamos fazer esse comparativo aí, tá? Então, esse é o objetivo aí do trabalho. Então, durante 14 dias, então aí vocês vão apresentar os resultados, a gente vai ter uma aula para apresentar esse resultado. Então, a grosso modo, gente, assim, ó, a gente não vamos considerar esta semana, não. Então, para vocês poderem organizar, preparar e tal, vamos dizer que vocês comecem a fazer na próxima semana, dia 28. Aí, para dar 14 dias, seria no dia 5. Então, a gente apresentaria ele no dia 12, que dá tempo de todo mundo pegar esse material, se bem que dia 12, acho que vai ser feriado, 12 de outubro, né? Não tenho certeza. Se 12 de outubro é feriado, agora eu estou na 12 dúvida. é feriado, Nossa Senhora, eu acho. Então, É vamos feriado. apresentar no dia 19, então, tá? Qual que é o comentário, o que aconteceu nesse experimento. Aí, qual que é a observação que vocês têm? Aí fica na fala de vocês. Se quiser fazer uma pesquisa breve para poder enriquecer a fala, pode fazer, mas o trabalho em si ele é muito simples, é só um trabalho de observação, basicamente, tá? Não estou pedindo para vocês trazerem nada de fórmulas químicas, o que quimicamente aconteceu, é observação ambiente metal, né? Basicamente isso. É claro que quanto mais rica for a apresentação, melhor é a nota de vocês, né? Bom, enfim, daqui a pouco eu vou postar esse material lá para vocês, tá? E o que eu vou falar da aula de hoje, só para comentar com vocês, é a gente discutir um pouco sobre. Nossa aula de hoje vai ser bem rápida, gente, porque é bem expositiva. Esse material que está aqui, ó, são uns 50 slides, porque parte é o trabalho, né, que eu coloquei para vocês. Vocês vão fazer o questionário com 30 questões em cima desse material aqui, tá? E me entregar na próxima aula. Vou Professor, fazer uma. Sim.
Então aquela atividade que você passou na última aula, que eram os 4 exemplos lá da pós-construção, é para enviar por e-mail, né? Vou enviar por e-mail. Eu vou só fazer um breve comentário aqui dessa introdução da parte de estrutura e depois vocês podem apresentar o que vocês fizeram, tá? Tá, beleza. Porque essa introdução ela é importante do ponto de vista conceitual, assim, para vocês terem o conceito dos assuntos, né? Mas é para não ficar muito chata a aula, aí eu vou inverter. Em vez de eu ficar falando de cada tópico, vocês vão lá, leem e fazem 30 questões, perguntas e respostas. Aí esse vai só me entregar. A gente não vai discutir ele. Aí na próxima aula nós vamos falar sobre estruturas metálicas, tá? Então, o que eu queria falar hoje com vocês é da parte de terapia, né? Que na terapia, que é o conserto, né, da Professores, estrutura, sim, as 30 perguntas são referentes à aula de hoje? o que eu vou falar aqui agora é breve, um terço da aula, tá? Eu vou disponibilizar o material, vocês vão ler o material que eu vou disponibilizar e vocês vão fazer essas perguntas e respostas, tá? É da aula de hoje. O material que eu vou disponibilizar daqui a pouco, tá? Parte desse material eu vou conversar um pouco com vocês agora aqui, tá? É uma conversa, basicamente. Então, quando a gente vai fazer uma intervenção, né, de uma obra que está com um problema patológico nas estruturas, a gente tem alguns termos, né, que a gente vai explicar um pouco aqui para vocês. Então, a gente tem a reabilitação, que é dar condições à obra a ser utilizada novamente, a recuperação, a gente vai explicar um pouco melhor cada item desse. A gente tem o reparo, reforço, restauro, reforma, reconstrução e o retrofit. Eu vou falar um pouquinho de cada item desse, só para a gente poder abrir uma discussão aqui e ver até onde que a gente entende cada item desse aqui. Então, quando a gente fala de reabilitação, então a reabilitação objetiva é trazer uma estrutura deteriorada à sua condição inicial de desempenho, que foi perdida ao longo do tempo. Então, vocês imaginem que eu tenho uma obra e, por falta, talvez até de manutenção, ela tem uma característica lá de resistência, de comportamento, e que ela foi perdendo essa característica. Então, eu faço intervenções para que ela volte àquela característica, né? Tenha o mesmo desempenho projetado. Então, de repente, fissuras em pilares que ficou deteriorado, ou por algum tipo de acidente no estacionamento, vaga de garagem, um carro bateu, fraturou o pilar, e eu vou e faço uma reabilitação, ou seja, eu vou dar a mesma condição que aquela estrutura já tinha, né? Então, se era um prédio residencial, um prédio comercial, ele mantém totalmente as suas características. Então, ele perdeu ao longo do tempo, eu volto às características de projeto. Isso a gente chama de reabilitação, tá? Um outro termo que a gente usa é a recuperação, tá? Então, a recuperação é um conjunto de operações técnicas destinadas a corrigir defeitos, né, anomalias existentes em uma edificação para manutenção do desempenho do sistema intervindo. É dividida em reparos e reforço. Eu posso ter somente reparo, né, que é parte, o reparo é como se eu estivesse reabilitando aquela edificação, mas eu posso ter reforço. Reforço eu vou dar novamente a reabilitação, mas eu vou dar uma condição de melhoria naquela obra, ou seja, eu vou fazer um reforço para que aquela obra alguém aguente, tenha um aumento de carga nela e ela possa resistir. Isso é um reforço.
Um outro item é o reparo, né? Então, um reparo é realizado quando as condições do elemento não é adequada, apresentando danos que estão comprometendo o seu funcionamento como peças integrantes do sistema. Então, vou reparar a estrutura, são nomes parecidos, mas tem uma nuance diferente de cada uma delas, né? Então, eu vou fazer um reparo pontual numa obra onde um pilar, por exemplo, ele foi deteriorado por problema de corrosão. Então, eu faço um reparo e trago também ele à mesma condição original. Eu fiz um reparo para reabilitar o meu prédio. Tá? Aqui é um reparo, por exemplo, né? Então, tem pontualmente lá, tive uma broca, umas fissuras, faço uma injeção de epóxi, por exemplo, ou faço um grout, faço reparos, né? Isso é muito comum a gente... Sim. No caso, meio que a recuperação acaba meio que sendo um processo do reparo, né? No caso. O reparo são pequenas coisas. Por exemplo, eu fiz uma concretagem e fiz uma desforma, aí tem lá, ficou uma armação exposta ou ficou uma broca durante a concretagem. Então, eu vou lá, faço um reparo naquela estrutura para que ela tenha a condição de projeto. Deu para entender o que é o reparo? Sim, deu sim. O reforço. Reforço por algum motivo, por exemplo, ou eu necessito de aumentar a carga da minha estrutura, né? Minha estrutura, por exemplo, foi projetada para ter uma carga distribuída de 20 kN por metro quadrado. Mas, por algum motivo, eu precisei alterar esse carregamento para 40 kN por metro quadrado. Então, eu vou ter que ser necessário eu fazer um reforço. Existem vários tipos de reforço que a gente pode fazer. Esse da imagem aqui são fibras de carbono coladas na laje, que aumenta a capacidade de carga daquela laje. O reforço, vários motivos. Eu posso ter reforço por esse motivo que eu falei, eu preciso de aumentar a capacidade de carga daquela estrutura. Eu posso ter um reforço, por exemplo, eu fiz uma concretagem e o concreto não atingiu a resistência, né? Eu precisava de ter uma resistência de 30 MPa, o concreto atingiu 28, 25. Aí eu fiz as contas, aquela laje não passa. Aí eu faço um reforço naquela laje para que ela possa resistir àquela tensão inicial que a gente projetou. Então, isso é um reforço. Eu estou aumentando a capacidade de suporte, seja ela da laje, da viga, do pilar, da fundação. Eu estou aumentando a capacidade de suporte daquela peça. Aí, por que ela está abaixo da capacidade dela? Por vários motivos. Projeto errado, o conceito do projeto pode estar errado. Eu posso ter que realmente mudar o uso da minha edificação e aí eu preciso de reforçar um trecho ou a obra toda. Então, isso é o reforço. Quando eu estou tratando de aumento de capacidade de carga, eu estou fazendo um reforço. Quando eu estou fazendo uma intervenção pontual para corrigir a situação original, a geometria da peça, por exemplo, eu estou fazendo um reparo. O reforço é diferente do reparo. E a gente tem o restauro. O restauro, ele tem muito a ver com trazer a condição original de uma obra, por exemplo, que foi tombada, uma obra de patrimônio histórico que foi tombada, eu vou levar essa obra a uma condição original, né? Então, isso é um restauro. Então, eu tenho um prédio que tem lá 100 anos e eu quero trazê-lo para a condição original com as mesmas características, inclusive aí com os mesmos tipos de argamassa, o mesmo tipo
de cimento da época, o mesmo tipo de revestimento, isso é restauro. Então, a gente tem próximo da gente aqui, por exemplo, o patrimônio histórico que aqui em Goiás Velho, a gente tem lá Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, várias cidades que têm prédios que você não pode mudar a característica dele, mas você pode restaurar aquele prédio na condição original dele. Então, isso é um restauro, que é parecido com uma reforma, né? A reforma não necessariamente você traz a condição original dele. O restauro tem muito a ver com as questões históricas. Restauro e reforma é parecido, a mesma intervenção, né? Só que na reforma, por exemplo, eu não tenho preocupação com a cor original do prédio. Eu vou pintar de novo numa outra cor. Não é um restauro, é uma reparação. E a reforma é a mesma coisa do que o restauro, porém, a gente não tem a preocupação, né, igual eu já tinha falado, de trazer a condição original do prédio. Por exemplo, a cor era uma cor é, amarelo, ouro velho. Não, eu vou fazer a minha reforma e vou pintar de branco. Aí é uma reforma, não é restauro. Então, a reforma no Brasil é orientada pela NBR 16280. Então, essa norma é que preconiza as reformas. O restauro que preconiza os restauros, essa norma também e condições históricas, né? A gente tem que ler os livros daquela região, entender, ver as fotografias, estudar, fazer pesquisa. A gente levanta qual foi a madeira que foi utilizada, qual foi o traço da argamassa que foi utilizado. Isso é restauro. É uma especialidade bem ímpar, mas a gente pode comparar o restauro com a reforma, que é basicamente a mesma coisa, só que na reforma eu não tenho a preocupação de dar originalidade trazer ao original aquele prédio. Basicamente, a diferença de reforma e restauro são essas. E a gente tem a reconstrução. A reconstrução é quando, né, eu não tenho condições de reformar e nem de restaurar, às vezes é melhor demolir e fazer tudo novamente para levar ao original, né? Que foi o caso do viaduto que caiu aqui em Brasília, que é o caso da igreja lá de Notre Dame, que pegou fogo aí deve ter uns 2, 3 anos atrás, e ela foi, né, angariaram fundos para a reconstrução da, da, daquela edificação. Então, é um termo que a gente usa na reconstrução. E por último aqui que a gente vai falar e abrir a discussão aí com vocês é a questão do retrofit. O retrofit basicamente é se pegar um prédio velho e dar uma cara nova para aquele prédio sem alterar grandes coisas, né, espaços assim, mas trazer ele a uma modernidade. Então, você traz um prédio antigo, faz uma reforma de fachada, de ambientes, troca todas as instalações, refaz a fiação elétrica toda, traz internet para o prédio, faz rede de dados, rede de lógica, muda piso. Então, você faz um retrofit, você dá uma condição de vida mais próxima da realidade atual, né? A gente tem prédio aí, prédios comerciais, que é o mais comum da gente fazer retrofit, prédios comerciais que não tem condições mais de uso, né? Não tem de uso por conta ficou decadente. As instalações já não se prestam mais para a modernidade, né? Os revestimentos já não são, o prédio até pode estar em condições, sim. Aqueles prédios ali da Asa Sul, Asa Norte, que são bem antigos, né? Brasília já tem prédio bem velho, né? E tem bastante prédio que foi feito retrofit, né? A gente tem aqui vários, vou citar alguns aqui. O Hospital Santa Lúcia, que foi feito, pegou o prédio velho,
ampliou ele, mas o prédio velho foi feito novo. A gente tem prédios na W3 aí que estavam totalmente fora de mercado, porque o espaço, a tecnologia utilizada já não estava mais adequada, então foi feito a troca da fiação, levou a internet, trocou os vidros. Então, você trouxe uma condição para um prédio antigo, uma modernidade para ele. Isso aí a gente chama de retrofit. Então, tem vários prédios, né, centros empresariais que se tornaram antigos, né, prédios de 30, 40, 50 anos atrás, está com a estrutura perfeita, tem uma fachada perfeita, mas internamente ele não atende mais comercialmente, né? Já está perdendo recursos financeiros, né? Perde valor de locação, por exemplo, né? Então você faz um retrofit no prédio, torna ele aquele prédio antigo num prédio novo, e aí você ganha valor, agrega valor a ele, aí ele passa a ter, por exemplo, um valor de locação melhor, porque aquele prédio vai ter vai atender a um público diferente, né? Então esse é o retrofit, tá? É o que é o termo que a gente é um termo em inglês, mas é o que a gente usa para as reformas, trazer modernidade para um prédio antigo. Esse é o retrofit, tá? Então, desse assunto, desses 60 slides que a gente tem hoje aqui, tinha hoje para passar para vocês, eu queria só falar desses termos aqui com vocês e queria que vocês mesmo, por iniciativa, fizessem a leitura do material, fizessem esses questionário, perguntas e respostas, porque é melhor e pode até gerar dúvidas que a gente pode depois tirar a dúvida de vocês, né? Então, basicamente, desse material que eu vou disponibilizar agora, só esses itens é que eu vou falar nesse momento, e o resto vocês vão por si só ler, entender, fazer as perguntas e respostas, e é claro, se tiver dúvidas, a gente tira na próxima aula aí, tá? E agora a gente vai abrir espaço aí para a gente fazer a discussão da aula passada, para quem fez, né? E quem é o primeiro que se habilita aí? Pode ser eu, professor. Então pode ir lá. Espera aí, só um minutinho. Professor, eu não fiz slide nem nada, não queria mesmo só falar, meio que concentrei um problema que pode Só um acarretar vários... minutinho. Oi, pode Deixa eu falar. deixa eu pegar uma anotação minha aqui, peraí. Beleza. Hoje é dia 21/9. Desculpa, Ana, pode dar sequência aí. Eu pensei num problema que pode acarretar vários outros, né? Que é quando você tem a destinação de um prédio que não foi a que foi projetado, né? Por exemplo, você constrói uma casa, um prédio com destinação a comercial e depois o prédio, sei lá, vira uma academia. E aí pode ocorrer vários problemas, né? Problema na fundação, problema na estrutura, por conta do aumento de carga, que está fora de projeto. E aí o que poderia ser evitado é um bom planejamento do projeto, verificar possíveis, como é que fala? Mudança que pode ocorrer no projeto e tal. Então, isso que você está falando aí é mais comum do que a gente pensa. Você até deu um Isso exemplo. é Você muito deu, comum mesmo. você deu um exemplo bom aí, que são as academias, né? Então, vamos imaginar aqui, né? Um cara que quer, vou montar uma academia. Normalmente é um professor de educação física ou um empresário que, né, se junta a um profissional de saúde, né, educação física, nutrição, e não entende nada de obra, e ele fala assim, eu preciso de um espaço X para mim poder montar meu negócio. E sai aí comprando
ou alugando qualquer espaço sem verificar até se ele pode, né? Aí aluga um espaço, um galpão, né? Um mezanino, alguma coisa assim, e bota lá aqueles pesos todos, né? E de fato, às vezes, aqueles pesos que ele, né? Uma academia, por exemplo, é peso, né? Basicamente é peso que tem lá, né? Esteira é pesada, é esteira mais uma pessoa, os ferros para puxar ferro lá também, tudo pesado, né? Sem Muitas das vezes a pessoa, por exemplo, o empresário, né, o dono da academia não tem conhecimento de que aquilo ali vai gerar uma carga, sei lá, o triplo do que foi projetado a estrutura, né? Com certeza, isso é mais comum do que a gente pensa. Acontece bastante mesmo. Vira e mexe e aparece alguém pedindo socorro. Como é que eu faço agora? Já comprei, já aluguei, já comecei a fazer minha reforma, contratei o arquiteto e às vezes, né, não contrata aquele profissional que entende do assunto, né? E aí ou ele não dá importância, né? Contrata só o operário, né? Vai lá no operário que tem a sua boa vontade, a sua capacidade, mas não tem a visão do todo. Então, a contratação de um profissional para poder ajudar até uma compra é importante, né? Tanto da parte jurídica, vai lá com os advogados, né, ver a questão jurídica, mas a parte de arquitetura e engenharia também é importante estar junto, né, com esses profissionais para poder validar aquela aquisição dele, né? Esse é um bom exemplo que você trouxe aí. Academia, a gente vê muito improviso em academia aí. Mas Verdade, bacana. é mesmo. Algo mais? Então, no mais foi só isso mesmo, professor. É mais que é um problema que pode gerar várias outras ramificações, né? Sim, sem dúvida. Quem mais se habilita aí? Professor, Sim, eu queria mais era tirar uma dúvida. Eu estava dando uma lida aqui sobre recalque, para ver, para sim, trazer para a matéria, né? pode Alguma coisa a falar. respeito disso, né? Para intenção de estudo. E eu vi aqui na norma que não é obrigatório, né? O monitoramento do recalque. Só em algumas situações. E teve uma situação aqui na norma que ela relata aqui que eu não entendi muito. Diga aí. Que fala bem assim, ó, relação à altura dividido por largura, menor dimensão superior a 4. Aí eu não entendi muito o que, que a norma quis dizer com isso. Qual que é o número da norma que você está aí? Fala aí. É a Qual que é o capítulo? 9.1, desempenho das fundações, 6122 de 2010. 6122, né? Isso. Na verdade, essa norma ela já está em 2019, viu? Uhum. Ela foi reformulada agora. É, Deixa eu eu ver qual que é o procurei item. achar 2019, só que eu não consegui para fazer o download, aí acabei olhando essa aí. Aham, não tem problema não. Mas vamos pegar o item dela aqui. Qual que é o item que você está olhando? O 9.1. Vamos lá, vamos juntos aí. 9.16, 6, 7, 7, paz, 9.1. Observações do comportamento e instrumentação de obras de fundação. 9.1, generalidades, é isso? Qual que é É, isso mesmo? não, é desempenho das fundações, requisitos. Se quiser, eu posso compartilhar aqui a tela. Compartilha aí, porque o 9.1 da 19 aqui é outro. Deixa eu ver. 2019 é outro. Então compartilha aí para a gente interpretar juntos aí. Deixa eu achar aqui.
Tá dando para ver aí, legal ou não? Tá dando, peraí. O desempenho das fundações é verificado através de, pelo menos, monitoramento dos recálculos medidos na estrutura, sendo obrigatório nos seguintes casos, né? Estruturas nas quais a carga variável é aquela que é a carga dinâmica, né? O que que não é variável? O peso da estrutura é um peso fixo, né? É significativa em relação à carga total, tais como silos e reservatórios. Então, carga variável, né? O silo e reservatório. Uma hora ele está cheio, tem o peso total. Uma hora ele está totalmente vazio. Então, o comportamento do silo, ele é diferente, né? De cheio e vazio. Silos e reservatório. Então, quando um reservatório está totalmente cheio, às vezes o que preencheu ele dá estabilidade para as paredes, né? Aí quando ele está totalmente vazio, as paredes estão mais instáveis. Aí você tem que monitorar o recalque, a inclinação, inclusive, também. Estruturas com mais de 60 metros de altura, do térreo até a laje de cobertura do último piso habitável. Então, 60 pavimentos, 60 metros, vamos só dividir por 3 aqui, para ver quantos andares mais ou menos. 20 pavimentos. Estrutura de 20 pavimentos, né, 60 metros de altura, aí você está obrigado a medir o recalque. Relação altura-largura. Então, ou seja, essa altura, né, 60 metros, por exemplo, é com a menor dimensão. A menor dimensão do prédio, por exemplo, o prédio tem 20 por 40. Então, vai ser a altura por a relação da altura dividido pela menor dimensão, que seria o 20, né? É superior a 4. Então, por exemplo, 60, vamos dizer que o prédio tem 60 metros de altura, 20 de largura e 40 de comprimento. Então, seria 60 dividido por 20. 60 dividido por 20 daria 3. Então, você não precisaria de fazer o controle de recalque, né? Se der essa relação altura menor largura der de 4 a mais ou superior, aí você vai fazer o controle de recalque. Fundações ou estruturas não convencionais. Aí uma estrutura, né? Por exemplo, uma estrutura. Quem conhece a torre digital? É uma estrutura não convencional, né? Então, lá é uma estrutura completamente atípica. Era esse item C aí que você estava com dúvida? Era assim, não estava entendendo a relação dele. Então, é pegar a altura do prédio. Vamos falar esses prédios nossos do plano piloto. Nenhum deles é obrigado, porque você tem ali 6 pavimentos. Você tem lá 6 pavimentos, 6 vezes 3, por hora, dá 18 metros. Se você pegar uma largura dele ali, que deve dar uns 18 metros a 20, dividido por 20, dá 0,9, muito baixo. Então, essa relação, a altura do prédio, do piso até o último pavimento, dividido pela menor largura do prédio, tem que dar superior a 4 para você ser obrigado a fazer o controle de recalque. Entendeu? Não, beleza, era só essa dúvida aí. É porque eu ia trazer para a aula, era tipo um monitoramento do recalque dos edifícios, né? Para Isso. ter uma qualidade, entendeu? Aí eu comecei a Esse, ficar na norma e eu vi que não era obrigado, né? Só em grandes estruturas. prédios acima de 60 metros, que aí as cargas são muito pesadas, né? Ou pode ser diferente disso aí? Pode. Às vezes você está construindo sobre um terreno muito ruim e você tem dúvida, né? A norma não prevê que é obrigado, mas se você tem dúvida que aquela edificação ali, ela vai ter um recalque diferencial, por exemplo, você quer monitorar. Então, por exemplo, construções de grandes silos, reservatórios, né? São estruturas muito especiais. Quando elas são baixas, as tensões no solo são pequenas e você não faz. Mas quando o terreno é muito ruim, né, um terreno colapsível, por exemplo, aí você acaba monitorando por um período, né, mas às vezes você tem uma situação que não está prevista no norma e você quer fazer. Mas é isso aí, importante.
quando a gente faz um rebaixamento do lençol freático, a gente tem algum controle também sobre esse rebaixamento ou depois que a gente termina a execução dele, é obrigado a monitorar, algum monitoramento? O rebaixamento, o que que acontece para a sua edificação, normalmente ele não vai afetar, porque lá no projeto, imagina que você vai construir abaixo do nível da água, né? Então aí você tem que fazer o rebaixamento para você construir no seco, né? Então a gente faz o rebaixamento, mas se você vai fazer o rebaixamento, então na teoria você está prevendo retirar aquele rebaixamento, então a água vai voltar para o nível normal. A influência dessa água no nível normal, então tem que estar prevista no cálculo. Então, a princípio, para a sua edificação, esse é o mal menor. Mas o rebaixamento normalmente afeta muito as construções existentes que são vizinhas, né? Então, pelo seguinte fato, que a água, ela está fazendo uma carga, uma reação ao peso do solo em volta. Então, a água está fazendo um empuxo negativo. Você imagina que o solo faz carga vertical, no sentido de cima para baixo, e a água também faz a carga vertical no sentido de baixo para cima, né? Que é o navio flutuando, vamos falar assim. Ver se vocês estão compreendendo. Aí, quando você faz o rebaixamento da água, aquela carga negativa, ela está ali aliviando a pressão. Ela está se opondo àquela pressão. Então, ela está diminuindo aquela carga. Quando você faz o rebaixamento, você tirou aquela carga negativa, que estava aliviando as contas, né? É mais e menos, você tirou a parte do menos, aí ficou só a parte do mais, então você está fazendo. O solo fica mais carregado, vamos falar assim, o peso dele está totalmente incorporado. Aí esse peso na fundação vizinha, né, nos edifícios vizinhos, pode afetar. Compreendeu ou ficou complexo? Deu para entender, sim. Alguém mais aí? Lucas, Arthur, Guilherme. Professor, era para falar sobre o tratamento do pós-obra, né? Eu tinha Isso. falado na aula, né? Isso. Tava até procurando aquele material lá para dar uma relida, só que você só deixou a gravação dela no portal. Aí Eu eu não deixei o acabei. material, não. Não, tá só o link da aula. O material em PDF você não deixou. Então foi falha minha aí, era para ter deixado. Deixa eu ver aqui. Aí eu acabei esquecendo de fazer e eu até comecei naquele dia, só que eu não finalizei ainda. Mas de cabeça assim eu posso falar algumas coisas assim que eu sei mais ou menos. Pode falar. Basicamente no pós-obra, para evitar o desgaste, né, para fazer reparos, fazer correções de última hora, assim, o melhor é ficar acompanhando diariamente, que é basicamente o que eu faço no meu estágio, né? Fico acompanhando a execução e vendo os procedimentos executivos. Se não passar ou se for fora da norma, eu tenho que pedir para corrigir, pedir para refazer, acompanhar se foi botado toda a impermeabilização no concreto, por exemplo, por executar piscina, quando vai botar impermeabilização em área molhada. Então, basicamente, o que tem que prestar atenção é na execução mesmo. Se a execução foi bem feita, o pós-obra é mínimo. Então, assim, basicamente, o que você está falando é que a gente tem que acompanhar o processo executivo, né? E durante o processo fazer os reparos necessários para não deixar que lá na frente, na hora que estiver tudo pronto, você venha fazer algum tipo de correção mais contundente, né? Então, se você acompanhar o processo do início ao final, a chance de dar certo é maior. Eu acho que é isso que você está querendo colocar para nós, não é isso?
Sim, aí, se mesmo assim o processo foi bem executado, o uso excessivo da estrutura, sem levar em consideração os sinais que a estrutura transmite, né, os recalques, algumas trincas, algumas armaduras expostas, assim, que, né, evidencia que a estrutura está desgastada, né, e não procurar o reparo imediato vai causar um prejuízo muito maior do que não ter o reparo imediato, né? Então, Sim, com além certeza. um bom acompanhamento diário, assim, em cima do operário fazendo, do cara executando o serviço, executando a concretagem, reparar muito no pós-obra do uso da estrutura. E também é um pouco do exemplo que o Anderson falou, né, do uso da academia, e pode ter sido uma boa execução, tudo dentro da norma, tudo aconteceu certo, mas o uso foi indevido da estrutura. Aí não adiantou de nada, tem uma boa execução e um mau uso da estrutura. Vou aproveitar a sua fala aí, que você falou de rachaduras aí. Eu vou apresentar aqui para vocês, existe uma diferença, tá nesse material de hoje aí, para a gente acostumar a falar o termo correto aí. Existe, ó, o que a gente tem na nossa obra, a minha tela está aparecendo para vocês? Tá sim. Então, o que a gente chama de microfissuras, né? Microfissuras é quando a gente vai lá e mede com paquímetro, existe uma reguinha que é o fissurômetro, que tem vários tracinhos, a gente consegue medir, aberturas inferior a 0,2 milímetros, né? Então, pega 1 milímetro, divide em 5 partes, 0,2 milímetros. Fissura é quando é de 0,2 milímetros a 0,4 milímetros. Ou seja, uma ponta de lapiseira 0,5 milímetros, ela é uma fissura, né? 0,4, 0,5 ali, a ponta da lapiseira. A trinca, aí já é de 0,5 milímetros a 1,4 milímetros de abertura. E a rachadura, a gente é acima de 1,5 milímetros a 5,0 milímetros. Então, até 5 milímetros, né, vai dar meio centímetro, né? Aí é uma rachadura. Uma abertura de meio centímetro é uma abertura gigante, tá, gente? Aqui nessa imagem nossa da direita, a última aqui, está inferior a 0,5 milímetros, né? Então ela está quase chegando a uma rachadura, né? Então o que a gente tem muito na obra são fissuras, algumas trincas, né? Rachadura já é uma coisa bem agressiva, né? Então, que seria uma coisa acima de 1,5 milímetros aí. Até 5 milímetros são uma rachadura. E acima disso, a gente chama de junta, né? Acabou abrindo uma junta, né? Ou mesmo a gente pode, acima de 5 milímetros, continuar chamando de rachadura, se ela for uma patologia, né? Aí, às vezes, a gente tem as nossas juntas que a gente abre, ou o projeto já prevê, né? Então, é só para a gente acostumar com os termos. Basicamente, o que mais acontece na obras são fissuras, tá? E algumas trincas. Microfissuras a gente não consegue perceber muito, a gente tem que se aproximar muito para a gente ver as microfissuras. Então, tá nesse material de hoje aí, é mais para a gente poder ter um entendimento melhor, tá? E isso são os limites da norma 6118, a nossa norma aí de concreto, tá? E na estrutura, nessa faixa de trinca, rachadura e juntas, elas são acima do limite tolerável, alguma coisa de errado aconteceu muito forte, tá? Então, quando a fissuras, que é de 0,2 a 0,4, vai ficar classe de agressividade do ambiente. Se eu estou num ambiente seco igual a Brasília, menos problemas. Se eu estou num ambiente lá no Rio de Janeiro, onde tem na beira do mar, essas aberturas já me causam muito problemas.
Então, a gente precisa de se acostumar um pouco com esses termos, microfissuras, fissuras, trincas, rachaduras, para a gente poder estar falando a mesma linguagem. Aí vai estar no material aí para vocês, para a gente estar discutindo aí. Então, daqui para frente, a gente vai mudar os nossos termos aí. Certo? E Beleza. é para fazer Sim. acaba. Quem chamou? Estou ouvindo chamar, mas não estou escutando mais nada. É o Éder, tá ouvindo? É o Éder, ele chama. Oi, Éder, tá bem ruim, mas tenta aí, vai lá. Eu estou dirigindo e estou assistindo a aula, estou falando no computador. É porque eu mexo muito com obras, mexo com piso, né? Aí eu sempre vou nas casas, mais quando as casas estão acabando, né? Tá importante. As casas normalmente, hoje em dia, pós-obra, logicamente, né? Assim, muito defeito que está dentro das casas, é o material mal usado, é material de péssima qualidade que a empreiteira usa. O que o senhor me disse? A gente vê muito defeito na casa novinha, casa zerada, acabou de entregar, com um mês você já consegue verificar vários defeitos na obra. A gente tem. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você falou que tem obras novas que você está verificando aí, acabou de entregar e você abre, ela já tem bastante defeitos. Aí os defeitos a gente observa, ela basicamente são fissuras, né? Aí a gente não consegue falar sem ver o que que é. Mas, por exemplo, é a casa que fica fechada durante muito tempo, né? Um calor, aí ela fissura muito internamente, né? Você tem uma temperatura externa de 35 graus, igual está fazendo agora, e tem muito vidro na casa, internamente passa a fazer uns 40 graus. E não ventila, fica fechada durante muito tempo. Você acabou de construir, fechou e vendeu daqui a 3 meses. Só que ela ficou totalmente fechada. Aí isso gera acomodações na estrutura, né? A passo que ela fosse ventilada, você teria diminuir esse problema. Isso é um fator. Aí você tem fatores de recalques que você constrói, sempre tem um recalque ou outro para ser absorvido. Aí você tem erro na sequência do trabalho, né? Você faz revestimentos muito ricos em cimento, ele fissura todo. Ou você faz um revestimento e antes dele curar, já faz a pintura, aí a pintura se desgasta antes da cura do concreto, do cimento ali, do reboco. Então, tem uma infinidade de problemas que pode acontecer numa obra. Se você errar uma sequência da obra ou não respeitar os prazos, por exemplo, da cura do cimento para as diversas etapas, para o chapisco, para o embolso, para o reboco, para depois vir a pintura, aí a sequência é essa, mas tem prazo. Eu tenho 3 dias de cura para o chapisco, 14 dias de cura para o reboco, faço o selador, faço a pintura, primeira demão, segunda demão. Se eu faço a sequência no tempo correto, eu não vou ter problema, né? Mas se eu atropelo, eu terminei o reboco hoje, amanhã eu já faço o selador e já pinto. Aí a minha tinta vai começar a destacar e ter problema. Então, é uma infinidade de problemas aí nessas obras, muito por falta de conhecimento até de quem está executando, né? Então, aí cabe nós, profissionais da engenharia, botar a mão nisso e fazer a coisa acontecer de maneira regrada, né? Professor, só um Sim. adendo. Eu trabalho com administração de pós-obra, né? Quem Eu está acho que falando? Quem está chamando? Guilherme? aham. Pode falar, Guilherme. Eu uma questão que é muito importante para a longevidade do empreendimento são as manutenções, né? O empreendimento que eu trabalho, ele foi construído pela Brookfield e a Brookfield ela exige manutenções quinzenais, semanais, mensais, anuais que devem ser feitas por um aplicativo deles e devem ser registradas fotos e enfim, por um técnico, por uma empresa especializada nessa manutenção. Então, acredito que em qualquer obra, nenhuma obra é perfeita. Então, a estrutura vai apresentando ao longo do tempo microfissuras, enfim, patologias.
E eu acho que Sim. essas manutenções que dão a longevidade para uma estrutura. O pós-obra depende muito dessas manutenções, dessas vistorias, dessas averiguações da estrutura. Eu acho que isso é primordial. Se todas as estruturas tivessem esses cuidados, acho que aumentaria bastante o tempo hábil de vida da estrutura. Você está extremamente correto aí. Isso, essa questão da manutenção, vamos falar do ciclo de vida da edificação. Vou abrir mais um slide aqui para a gente poder só visualizar essa fala sua aí. Está no material de hoje também, Guilherme. Vamos imaginar a vida útil do prédio, tá? Deixa eu passar mais rápido aqui, só para chegar no gráfico aqui. Então, nesse gráfico aqui, a gente consegue observar que a gente tem aí um período de planejamento, de projeto, fabricação de materiais e a execução da obra. É isso aí, no mínimo, entre você tomar uma decisão de começar a fazer um projeto e executar a obra, se for uma obra pequena, você leva 2 anos. Tem obra que esse ciclo vai para 5 anos. Mas comparado à vida útil da edificação, né, essa é a fase de produção. Vamos dizer que entre 2 e 5 anos é a fase de produção. Conta 50 anos de vida útil do projeto, né? Que a norma de desempenho fala hoje em 50 anos de projeto. Então, as manutenções, elas vão ter que acontecer para que esse prédio chegue nesses 50 anos de projeto aí. Se você entregou uma obra e as manutenções não acontecem, o prédio não vai ter essa vida útil, né? Certamente. Então, o que que as construtoras têm feito hoje? É meio que forçar, obrigar o cliente, né, o proprietário, lá no seu condomínio, síndico, né, a cumprir um plano de manutenção. Aí, por exemplo, o que você está citando, a Brookfield, certamente ela já entrega um plano de manutenção e ela obriga que o condomínio faça. Porque o que que acontecia antigamente? Tudo recaía sobre a construtora, né? A construtora, não fez, deu defeito, vai lá e ela vai corrigindo, 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 fez a obra em 2 anos, passa mais 2, 3 anos corrigindo o problema lá. Aí hoje meio que nós estamos tentando inverter essa lógica, né? A gente está tentando que o condomínio realmente faça as manutenções programadas. E aí são diversas manutenções, né? O cara tem que, nos quadros elétricos, apertar os parafusos, apertar os comandos, né? Porque não frouxe, não tenha perda de energia. As fachadas sejam pintadas regularmente a cada 2 anos, por exemplo, né? Que tenha um pequeno Isso. defeito, seja Fazer reparado. laudo de SPDA, laudo Isso. termográfico, limpeza das caixas d'água, enfim, tudo, né? Toda a programação de manutenção, até a limpeza da caixa d'água, né? Porque a caixa d'água, a água vem, deposita ao longo do tempo, a areia que vem na água vai ficando ali naquela tubulação e essa areia vai para a instalação, né? Então, se você não limpar a caixa d'água periodicamente, você, além de estar contaminando a água, você está forçando a barra das suas instalações, né? Porque a água, ela vem com impurezas na água, né? E impermeabilização, manutenção da impermeabilização, uma série Eu de posso até, pontos. por questão de curiosidade, mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Ah, no meu bacana. computador. Quer mostrar? Legal. Eu mostro Deixa, aqui. deixa eu tirar o meu compartilhamento aqui, peraí. Aí, pode apresentar aí. Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui, peraí.
Deixa eu tentar compartilhar aqui. Estou tentando compartilhar. É só apertar em compartilhamento aqui? No meu caso aqui, está no alto da direita, tem uma setinha para cima, eu clico aqui. Mas não sei o layout de vocês aí se é o mesmo meu. Aí, eu acho que aí. Tá aparecendo aí? Acho que apareceu. Uhum. Beleza. Esse aqui é o sistema lá da incorporadora. Aí aqui mostra, deixa eu botar agosto aqui. Todas as manutenções que devem ser feitas. Ó, por exemplo, a gente tem os dois jardins lá de decks e pergolados que são de madeira, né? Aí eles colocam aqui a camada protetora, passar verniz, etc. E aqui a gente lança o OS. Dos elevadores, efetuar as manutenções, dedetização, quadrilha de aço inox, corrimão, guarda-corpo e barras, tratar os pontos de oxidação. Aqui. Aí tem aí o prazo a cada 6 meses, e as fotos é a foto do executado? Aquela Exatamente. câmerazinha aí, é isso? Vou pegar aqui uma Faz o OS. upload da foto da execução. Isso. Aí aqui a empresa que faz a manutenção apresenta SOS. Que ela coloca as fotos, que estão todos ok, que tá tudo bonitinho. Ela comprova que fez a manutenção, né? E acaba obrigando eles a fazer mesmo, né? Exatamente. Aí isso meio que cobre a questão de garantia também, né? Então, assim, caso Aham. isso daqui comprova, por exemplo, aqui ele apresenta um relatório de grau de eficiência. Então aqui tá tudo 5 estrelas. Então, tipo, ou seja, a gente lança todas as OS sempre. Então, eles não têm como mudar improcedente com relação à garantia, porque a gente apresenta todas as manutenções durante todos os meses. Aham. Aí você provou que fez a manutenção e o defeito apareceu, né? Então é responsabilidade da construtora, né? Aí Exatamente. se você não tem essa comprovação, ela pode te alegar, mas você também não fez a manutenção, né? Isso. Aí você não fez a manutenção, você não consegue, você não tem argumentos, né? E quem que disponibiliza o sistema isso aí? É a Brookfield ou a empresa que você trabalha? Esse aqui é a Brookfield. É da Brookfield. Aqui, ó, É. Tegra Incorporadora, tá vendo? A Tegra que é a construtora dela agora, né? Tegra é um dos braços deles, né? Aham. Mas é isso. Isso aí é bacana de fazer, ajuda os dois lados, né? Tanto a construtora quanto o disciplina, né, o condomínio a fazer as manutenções também. Sim, é importante, porque hoje, por exemplo, pelo menos a empresa administradora que eu trabalho, ela contrata engenheiros. Então, a gente sempre tem engenheiros presentes na edificação. Então, isso é muito importante. Antes Uhum. não precisava, né? Precisava só de uma pessoa para administrar e o síndico. Então a construtora ficava com todos os problemas. É, bacana. Bacana, bom exemplo aí para trazer para nós aí. Isso aí, assim, nem toda construtora faz dessa forma, isso aí está muito organizado. A maioria das a construtora que eu trabalho, por exemplo, ela não tem esse sistema, ela entrega o manual de operação, mas ela não acompanha. Então, aí a gente apanha bastante lá com essa questão da manutenção do condomínio. A empresa é menor, então a gente ainda não avançou nesse aspecto aí. Mas eu já conhecia o sistema, a Proconsult faz, a gente olhei alguns outros, não esse do Sigma, esse aí que você mostrou. Mas bacana, muito bom. Alguém mais aí, gente? Queira apresentar alguma coisa para nós sobre patologias e mais manutenções?
Bom, se ninguém mais, hoje apresentou aí, quem participou aí, né, foi o Anderson, o Igor, o Arthur e o Guilherme, fez a sua participação aí. É importante essa participação, tá, gente? Então, só resumindo aí a nossa aula de hoje aí, né? Oi, Professor, eu também queria falar um pouquinho também. quem está falando aí? Falei para não esquecer. Espera aí, Ed, deixa eu anotar seu nome aqui, então. Professor? Quem é o É o Davidson? Pode Davis. falar, Davidson. Isso. Pode Eu falar. trabalho na obra, né? Lá no Jardim Botânico. A gente foi fazer um contrapiso, aí o fornecedor nosso de areia mandou uma areia pra gente. E essa areia não é aquela areia de rio, é aquela areia que é tipo, como se fosse aquela britada, Areia de pó de pedra, areia artificial? E Quando a botar um gente tradutor. fez o contrapiso, quando finalizou ele, Sim. ele apareceu várias fissuras no piso, entendeu? Aí a Aham. gente fez o contrapiso, puxou, né, com a régua certinho. Aí esperou puxar um pouquinho, aí apareceu as fissuras tudinho, aí a gente fez o quê? Desempenou ele todinho para deixar ele o mais liso possível. Mesmo assim, apareceu trincas nele. Aí hoje, quando a gente foi agora fazer o assentamento do porcelanato, teve lugar lá que realmente pegou muita argamassa. Por conta das fissuras, né? Isso, porque teve lugar lá que ficou meio grosso por conta da areia, né? Que a areia era de péssima qualidade. Já na outra obra, como a gente viu que a areia era ruim, quando iniciou o contrapiso, a gente já pediu outra areia, que é a areia média de rio, né? O contrapiso Aham. totalmente diferente, ficou como se fosse um asfalto bem lisinho, ficou outra coisa. É, a areia artificial, né, que é a areia, o pó de pedra, né, que é o que a gente chama, areia artificial, É, ela tem uma granulometria, se a gente olhar o grão, né, o grão da areia do rio é um grão redondinho, né, e o grão da areia artificial, ele é um grão lamelar e ele é difícil fazer um traço adequado para ele, para a gente fazer, uhum. a gente chegou a usar Professor, bastante. essa areia aí é o saibro? Saibro, areia saibrosa, é? Não, a areia saibrosa, o saibro tem argila, né? Não é adequado para a gente fazer argamassa, revestimentos, né? Então, essa areia saibrosa aí é mais para a gente fazer aterro, fazer pode até fazer uma calçada ou coisa assim, né? Dreno Mas não é, também. não é adequada por conta da argila, o saibro, né? Tem um teor de argila muito alto. Então, para fazer revestimentos e contrapiso, aí é a areia lavada é melhor. A gente já usou muito areia de saiba, porque ela dá uma liga boa para poder fazer argamassa. Antigamente usava muito mesmo. Usava muito, mas só que deteriora muito rápido também, porque tem matéria orgânica, vem junto, a gente não consegue separar. Então, a areia saibrosa a gente não é boa para revestimentos, nem de E parede, nem o de piso. material dela é muito pulverulento, né? Essa aí Muito, a parede estava parecendo que tinha um pó, assim, né? Quando rebocava, sai grossa. E tem lá no meio tem argila e às vezes uma granulometria de silt, que não é adequado, é muito fino, né? Então não é bom. Dá uma trabalhabilidade boa, mas dá retração e deteriora mais rápido. Então, revestimento é argamassa, cimento e areia, pode botar cal, algum tipo de aditivo, funciona bem. Bom, gente, assim, só recapitulando a aula, para a próxima aula, é o conteúdo da matéria que eu vou postar daqui a pouco, que é o que a gente mostrou aqui, fazer as 30 questões. O trabalho de corrosão que a gente apresentou, está também no final do material que a gente vai disponibilizar, tem lá o passo a passo de como fazer e o período de acompanhar. Então, na aula do dia, vamos voltar aqui no calendário, na aula do dia 19,
Aí nós vamos discutir a análise desse trabalho de corrosão, tá? Nós vamos discutir. E nesse dia também a gente vai, na próxima aula agora, a gente já vai entrar nas patologias em estruturas metálicas. Aí a gente já vai estar nivelado, já vai ter lido esse material, já vai ficar melhor a nossa conversa, tá bom? O que eu tinha para hoje era isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser discutir alguma coisa, eu fico à disposição aqui. Mas hoje eu tinha preparado, eu ia fazer a exposição desse material que eu vou disponibilizar agora para vocês, mas eu achei que ia ficar muito maçante. Então, é melhor vocês darem uma lida e tirar as dúvidas, que é basicamente leitura mesmo. Na próxima aula a gente vai falar mais adequadamente sobre patologias em estruturas metálicas. Certo. Eu vou parar a gravação aqui, mas vou ficar à disposição de vocês aqui, tá?